Amém. Pronto? Verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Amém. O Espírito Santo abençoe essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, que haja libertação e transformação aqui hoje. A glória a Deus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, há muitas pessoas, às vezes, não gostam de seguir algum protocolo na vida, uma direção, algo que organize a vida dele, mas o fato é que a fé, que faz com que a gente supere as circunstâncias e vença o medo, ela tem um protocolo. E muitas vezes, nós somos pegos diante de coisas que para nós são desconhecidas. E tudo aquilo que às vezes é desconhecido gera um pouco de apreensão. Eu me lembro, recente, não é muito longo isso, mas quando no final de 2019 começou a vir as informações de um vírus que estava assolando o mundo, como eu vi pessoas amedrontadas, antes de chegar no Brasil, já tinha pessoas com medo. Muitas vezes as pessoas se apegam muito naquilo que as pessoas dizem por aí, naquilo que o ouvido, aquilo que chega aos seus ouvidos, aquilo que chega aos seus olhos. Uma coisa que eu não suporto, e quero até passar isso para você, é assistir alguns telejornais. Não perca o meu tempo. Tem alguns, se você colocar uma bacia embaixo da televisão da mesa, quando terminar, está uma bacia cheia de sangue, que só fala de destruição, de violência. Outros transmitem uma mensagem tão pessimista, tão derrotista, de tamanho fracasso, que parece que em vez de gerar informação, gera abatimento nas pessoas. Isso não é de hoje, eu presto atenção nisso. O que acontece? Nós encontramos aqui um momento bem inusitado nessa passagem. Jesus já havia operado um grande milagre aqui nesse capítulo, que foi a primeira multiplicação dos pães. Apenas pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Segundo diz, tinha mais de 15 mil pessoas. Ali, Jesus foi ovacionado, foi admirado, e uma coisa que Jesus fez muito interessante foi deixar os discípulos: olha, vocês vão seguindo na frente, entrem no barco aí, e sigam viagem, que daqui a pouco eu vou encontrar com vocês, eu vou orar. E Jesus foi orar. E chegando naquele momento de oração, já na madrugada, entre 4 e 6 horas da manhã, o que Jesus faz? Eu vou ao encontro dos discípulos. Como não tinha nenhum barco, Jesus, com certeza, adorando o Pai, glorificando, orando, né? Falando com Deus. Quem já falou com Deus andando sozinho assim, né? É meio loucura, não é? É ou não é? Entendeu? Às vezes eu estou assim, do nada, de repente eu começo a falar, né? E eu aprendi agora a de repente alguém diz: esse cara é doido, né? Agora veja só, Jesus com certeza está caminhando sobre as águas bem tranquilo. Como o Senhor é bom, Pai. Que milagre, né? Quantas pessoas foram tocadas com a multiplicação dos pães, quantas pessoas foram alimentadas, Pai. Agora eu estou cumprindo aqui a minha missão, estou caminhando para a missão que o Senhor me confiou. De repente, os discípulos enxergam Jesus a uma certa distância. Se fosse você, como você agiria? Meu irmão, foi um desespero para aqueles discípulos. Aqui diz que eles
começaram a ficar apavorados. No verso 26 diz que eles ficaram apavorados, imensamente apavorados, começaram a gritar. Você já imaginou aqueles homens dentro do barco começando, ai meu Deus, um fantasma, né? Entendeu? Eu me lembro que as pessoas se assustam com tanta coisa. Eu peguei um voo em Ribeirão Preto, eu ia para o Tocantins, e o voo ia para São Paulo, e de São Paulo ia para o Tocantins. E o voo de Ribeirão Preto para São Paulo teve muita turbulência. Começou já em Ribeirão Preto a turbulência, mas chegando em São Paulo, chegando perto do aeroporto ali de Guarulhos, a aeronave pegou um vácuo. Eu nunca tinha tido aquela experiência. Deus, se alguém já viajou de avião, teve essa experiência, não é agradável. O avião de repente fez assim, ó. Eu tenho certeza que eu saí da poltrona. É sério mesmo. O avião desceu tão rápido, mas foi uma gritaria dentro daquele avião, entendeu? E o comandante depois transmitiu uma mensagem, rindo do barulho, da gritaria que foi dentro daquele avião. Você imagina a gritaria daqueles homens vendo Jesus caminhar sobre as águas do mar. Aquela cena incrível. E de repente, Jesus diz para eles, não tenha medo, ei, tenha coragem, não tenha medo, sou eu. E Pedro, sempre aquele que vai na frente, fez o desafio, se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá caminhando sobre as águas contigo. O que você faria se de repente eu falasse, Jesus, me permite caminhar aqui agora, aqui, botar o pé aqui e caminhar? Opa! Você ficou torcendo para fazer isso, né, Jefferson? Você já imaginou? Todo mundo aqui ia ficar assustado. Então Jesus diz, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, é o Senhor, então manda que eu vá caminhando contigo sobre as águas. Jesus falou, então vem Pedro, desafio aceito. Pedro desce do barco, começa a caminhar, mas aí vem um problema. No início, o foco de Pedro estava em Jesus. No início, o foco de Pedro estava na palavra que Jesus disse para ele, desce e pode vir. Mas de repente, Pedro muda o foco. O texto diz que Pedro começou a reparar no vento. Pedro começou a reparar no vento, vendo a força do vento. Teve medo. E aqui a palavra reparar no grego não é um olhar de relance, não é eu passar o olho e tirar, não. Não é apenas eu olhar momentaneamente e tirar o meu olhar, mas é uma visão contemplativa, é quando eu coloco meus olhos e fixo naquela cena. Pedro começou a reparar naquela visão contemplativa agora da força do vento e da fúria da água. É um olhar que analisa a circunstância e absorve. Se você quiser pesquisar, fica à vontade. A palavra grega é plebo. Significa uma análise que analisa e que absorve. Então, quando você começa a reparar o que está em sua volta, quando você começa a reparar para os problemas que você está enfrentando, quando você começa a dar ênfase à dor que você sente, você dá a essa dor, a esse problema, a esse obstáculo, escute isso é sério, o direito de te paralisar. De te paralisar física, emocional e espiritualmente. Existem muitas pessoas que infelizmente espiritualmente na fé, eles estão paralisados.
Eles têm uma fé que não está fazendo com que ele cresça, com que ele conquiste, com que ele vença. Ele paralisou porque ele começou a reparar, a olhar, a analisar a situação, a absorver aquilo, trazer para dentro. Agora o que nós temos de fazer? Mudar o foco. Mude o foco. Mude o foco. Começa a exercitar na tua vida uma audição seletiva, uma visão seletiva, um pensamento seletivo. Se o vento faz barulho, se o problema cresce, se vem, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, o barulho é uma coisa, o problema é uma coisa, mas o seguinte, o problema pode fazer barulho, mas a palavra de Deus, ela emite frequência para dentro de você. É como o som. Há uns anos atrás eu dei um estudo sobre os timbres. Não sou músico, longe disso. Mas quais são os timbres? Tem certeza que dó é timbre? É? Eu acho que é grave, médio e agudo. Não é assim? Como é que chama isso? Cadê os professores de música para me ajudar? Não é isso, Claudinho? É isso, Davi? Não, o que é isso? Som? Frequência? Então tá bom. Vamos lá então. Olha só, o grave, ele gera um som de impacto. Você vê que o grave, você fica perto da caixa de grave aqui, quando ela está batendo bem forte mesmo, parece que ela treme você. Mas o agudo, ele penetra profundo. É como uma espada, ele vai lá no fundo. Você já viu o som de um violino? Eu gosto demais do som de um violino, parece que ele penetra na alma, né? Ele é fino, ele é penetrante, né? O médio já é diferente, parece que ele vai preparando o caminho. Então a palavra de Deus é como uma música, ela tem uma frequência, ela penetra. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, diz o seguinte: ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Quem é de Deus aqui, diga amém. Então olha o que Deus está dizendo: não temas, que eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o seu Deus. Por que alguém que serve a Deus tem tanto medo? As preocupações travam ele. Essa palavra no hebraico, ela significa olhar ansiosamente ao redor. E Deus está dizendo: para de olhar para os lados, procurando perigo, procurando um problema, procurando uma coisa. Deus está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Vocês lembram lá de Hebreus capítulo 12, verso 2? O que é que diz em Hebreus capítulo 12, verso 2? Lá diz assim, que nós temos que ficar olhando fixamente, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, olhando firmemente para Jesus. Eu tenho que mudar a direção, eu tenho que mudar o foco daquilo que está me preocupando, eu tenho que mudar o foco daquilo que está me entristecendo, eu tenho que mudar o foco daquilo que está me abatendo. Eu estou dizendo mudar o foco, não é ignorar. É dizer o seguinte: isso existe, mas o meu foco está naquele que pode mudar toda a circunstância. O vento está batendo forte, mas o meu foco é continuar seguindo em direção a Jesus. O mar está em fúria, mas eu estou caminhando sobre as águas, porque Ele liberou uma palavra na minha vida, então eu vou continuar caminhando aqui. Substitua esse olhar analítico sobre o risco, para olhar fixamente para a promessa, para aquele que é poderoso. Para quem você tem olhado?
Como está o seu olhar? Como está o seu olhar? O Senhor Jesus dá aqui uma lição para eles. Ele diz o seguinte: coragem, o verso 26, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenha medo, sou eu. Coragem. Você precisa começar a trazer para dentro de você a gestão da coragem. Então muitos esperam o medo sumir da frente dele, ele perdeu o medo para ele começar a caminhar, para ele começar a tomar uma decisão na vida dele, para ele começar a agir. Ou seja, eu vou esperar passar para mim agir. Eu vou esperar passar para mim tomar uma decisão, para mim avançar. Mas a Bíblia está dizendo coragem. E aqui está dizendo, não é apenas uma frase aleatória, está dizendo como uma voz de comando. Aqui é uma voz de comando, Jesus está dando para eles uma voz de comando: ei, coragem! Coragem! Coragem, homem! Coragem! Não tenha medo! É coragem como um comando, não como um sentimento. Vocês lembram da palavra de Deus para Josué? Josué estava em frente à terra prometida, assumindo um desafio. Eu vou ser sério para vocês. Durante 40 anos Moisés ficou preparando Josué. Mas quando Josué se vê na porta da entrada da terra da promessa, de Canaã, assumindo a liderança daquele povo que um dia quis matar o seu líder Moisés, assumindo a liderança daquele povo que um dia sonhou voltar para o Egito, assumindo a liderança daquele povo que murmurou durante 40 anos, e toda a geração, aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, morreu no deserto. Milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram. Você imagina você conviver 40 anos com esse povo e de repente Deus fala para você: agora é a sua vez de liderar eles. Agora é a sua vez de mudar a mente deles. Agora é a sua vez de tomar posse daquilo que eu prometi para a vida deles. Sabe o que Deus faz para ele? Deus fala para ele, Deus dá uma voz de comando para Josué, lá no capítulo 1, verso 9. Ele fala assim: seja forte e corajoso. Josué, eu estou te dando uma voz de comando. Se você quer conquistar, se você quer tomar posse da promessa, se você quer viver o que Deus deu para você, seja forte e... Seja forte e... Vamos ler o texto aí? Josué capítulo 1, verso 9. Não foi isso que eu ordenei? É uma ordem. Seja forte e corajoso. Vamos fazer isso agora aqui? Seja a voz de Deus para alguém que está perto de você aí. Seja a voz profética de Deus para quem está do seu lado e fala assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Eu vou repetir: se o Senhor teu Deus vai estar com você por onde quer que você andar. Onde quer que você for. Meu Deus. Meu Deus. Essas duas palavras, forte e corajoso. No original hebraico, forte significa ter as mãos firmes, é agarrar com força alguma coisa, não é ter mão frouxa, não é ter a mão frouxa, é segurar firme, com força, é pegar firme, é você não deixar escorregar. Pega firme, irmão,
Pega firme na promessa, pega firme na presença de Deus, pega firme pela fé, pega firme. Agora, corajoso é outra coisa. Corajoso significa ter os joelhos endurecidos, prontos para a batalha. É resistência física. Corajoso é ter os joelhos firmes. Não é como Israel lá no capítulo 17 de 1 Samuel, que estava assim, ó. A Bíblia diz que eles tremiam o joelho diante de Golias. Quanta gente está tremendo os joelhos diante de coisa pequena. Joelhos corajoso significa ter os joelhos endurecidos. Treine teus joelhos, irmão. Aleluia. Você está treinando seus joelhos? Você está treinando os seus joelhos? Tome a decisão antes da emoção alinhar. Antes da emoção tomar lugar no seu coração, antes da emoção controlar você, antes da emoção travar você. Se o medo diz para, quando o medo fala para você para, dá o primeiro passo, mova-se, mova-se, mova-se. A coragem é o hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo com as mãos tremendo. Enquanto você não decidir tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo tremendo, você não vai treinar os seus joelhos para ser firmes. Aí entra uma coisa: como estão os seus joelhos? No caso de um guerreiro, os joelhos têm que estar firmes aqui, ó, para sustentar o peso da armadura, para sustentar o peso do corpo. O joelho tem que ter força para aguentar a movimentação de terreno difícil, né? Para superar obstáculos. Mas na vida do cristão, o joelho tem que estar firme. Tem gente que ele nem joelho dobrado ele tem. Escute uma coisa. Você que aceitou Cristo, a Bíblia diz que você tem o Espírito de Deus. E o interessante, que quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, e a segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, para você ter uma ideia, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. E como jovem, Timóteo estava enfrentando algumas dificuldades lá. Resistência de algumas pessoas, outros que estavam desprezando ele por ser jovem. Timóteo estava meio desanimado, Timóteo estava meio amedrontado, e de repente Paulo fala: ei Timóteo, acorda meu filho. Olha o que diz aí, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele fala assim: Deus não nos deu o espírito de covardia. Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder. Aleluia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação aqui no grego significa mente autodisciplinada. Eu vou citar a palavra aqui para vocês aqui, é sopronismo, mente autodisciplinada. Ei, você precisa disciplinar sua mente. Amém ou não amém? Irmão, tem coisas aqui que está amedrontando muita gente. Mente disciplinada. A fé corajosa requer que você governe seus pensamentos para que eles não governem você. Se você permitir que os seus pensamentos governem você, meu irmão, que os seus sentimentos governem você, é por isso que há muita gente desistida. É por isso que há muita gente fraquejando. É por isso que há muita gente que tem medo de abraçar um compromisso com Jesus.
porque a mente dele começou a ser controlada pelo medo, pela aflição. E às vezes o medo que você tem não é o medo, aquele medo que paralisa, aquele medo que faz tremer as suas pernas, emocionalmente, literalmente, mas está fazendo o seu espírito ser abalado. Você precisa entender que muitas vezes a promessa de Deus, o que Deus quer fazer na sua vida, não está em terrenos que você conhece. Eu vou repetir isso para você. Muitas vezes o que Deus promete para você, o que Deus tem para a sua vida, não está naquilo que você já conhece, está muitas vezes num terreno desconhecido. Você quer ver que eu mostro isso para você? O medo do desconhecido nasce da ilusão de que somos nós que sustentamos nossos passos. O medo daquilo que está na nossa frente, que a gente não conhece, sabe? Que parece ser mais forte do que nós, dá a impressão que é nós que vamos vencer, que é nós que somos fortes, que somos nós que somos bons, que somos nós que sabemos muito. Mas olha uma coisa, quando Deus chama Abrão, Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Escute uma coisa, Abraão, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele não tinha um mapa na mão da trajetória. Ele não tinha um mapa desenhado. Ele não tinha um GPS no painel da carruagem. Ele não conhecia o caminho, mas tem uma coisa, irmão, ele conhecia o guia. Ele conhecia o guia. Ele não conhecia o caminho, mas ele conhecia o Deus que criou os céus e a terra. Cada palmo dessa terra Deus conhece. Abraão, Deus conhece isso aí. Não interessa, eu não conheço o caminho, mas Ele conhece. Ele conhece. Irmãos, se Deus mandar você ir para qualquer canto, fazer qualquer coisa, faça, ainda que seja desconhecido para você. Ah, Deus está dizendo para você: entregue sua vida para Jesus, entrega. Deus tem um chamado para você, aceite o chamado. Lá no verso 8 do capítulo 11 diz assim, ó: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar de que havia de receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Sabe como é que você mapeia um território? Sabe como é que você mapeia uma trajetória da sua vida? Com joelhos firmes, na oração. Nós mapeamos o caminho da promessa de Deus, não é com conversa mole. Nós mapeamos o caminho da promessa de Deus, para a conquista da promessa de Deus, não é com pensamento positivo. Funciona, é bom ter pensamento positivo. Nós mapeamos o caminho da promessa de Deus, das conquistas, não com a lógica humana, mas é através da oração. O que você não conhece, o que você não vê lá na frente, entenda uma coisa: Deus já passou por lá. Deus já passou por lá, meu irmão. Deus, Ele conhece. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para... Fala comigo assim: quem não conhece o futuro, pode ficar despreocupado. Você está com medo do futuro, da manhã? Está preocupado com o dia de amanhã? Fica tranquilo, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus conhece o mapa. Deus sabe. E olha uma coisa, quando nós estamos orando firmemente para Jesus, Ele está dizendo o seguinte: ei, quando a palavra diz assim, olha, eu já percorri o caminho, eu desci do céu, vi a terra, morri na cruz do Calvário por você, e agora, como estava prometido, eu voltei para o céu. Então o caminho para o céu já está feito. O caminho para o céu, para a presença de Deus, chama-se Jesus Cristo. Então o caminho está pronto, está claro. Não tem como errar, gente.
mas tem promessas que Deus não te mostra o caminho. Você vai aprender caminhando. Caminhando. É quando você precisa entender que no caminho Deus vai te livrar das circunstâncias difíceis. Deus vai te dar vitória. Lá no Salmo 34, verso 4, diz o seguinte, que é buscando o Senhor que a gente conhece a vontade dEle. Diz assim, ó, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Onde estão os seus temores? Coloca diante de Deus. Coloque diante de Deus. Temores aqui significa males que nos cercam. Como um cerco militar que aperta as pessoas e fica ali no cerco, causando medo, impedindo a pessoa de avançar. E o Senhor está dizendo para você, ainda que exista um exército cercando você, ainda que existe muito mal cercando a tua vida, o Senhor está dizendo para você, acalma. Porque o Senhor é o Deus que quebra o cerco e faz você marchar vitorioso. É só você ler a Bíblia, ver o exemplo das pessoas que tiveram cercos na vida deles e Deus desbaratou. Aliás, vamos pegar, quando o rei Ezequias, ele foi cercado pelo exército inimigo dos sírios, dos assírios. O que é que ele fez? Ele pegou a carta do rei e foi para o templo, joelhou em cima dela e disse, Senhor, eu não tenho força contra essa multidão, mas o Senhor é o meu Deus. Deus enviou um anjo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os... Tem anjo do seu lado, sim ou não? Você crê que tem? Você crê que Deus dá ordem aos anjos em seu favor? Quem crê, diga amém. Entenda uma coisa, você precisa de usar uma estratégia de uma entrega ativa na presença de Deus. Quando Pedro grita, né, ele está afundando, Pedro está afundando, e ele começa a gritar, Senhor, Senhor, naquela hora Pedro disse, eu não sou suficiente por mim mesmo, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu coloco essa preocupação, eu coloco esse medo, eu coloco esse momento diante do Senhor. E o próprio Pedro, ele escreve a sua primeira carta no capítulo 5, verso 7, ele fala assim, que nós temos que lançar diante de Deus as nossas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós. Você crê que Deus está cuidando de você? Não, eu vou perguntar isso só para quem crê aqui hoje. Você crê que Deus está cuidando de você? Você crê que Deus está cuidando de você? Então seja forte e corajoso. Pega, agarra firme nas promessas, agarra firme no que Deus tem para você, fortaleça os seus joelhos, dobrando-os na presença do Senhor. O crente não vence de peito empinado, ele vence de cabeça curvada diante de Deus. Ele sabe que o caminho pode ser difícil, que o caminho pode ser às vezes desconhecido, mas ele tem certeza que Deus está no caminho com ele, e Deus já sabe o caminho que vai nos guiar nele. Lance sobre ele as suas ansiedades. Identifique hoje, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo do amanhã? O que é que tem amedrontado você? O que tem que abatido você? O que é que tem prendido você? Qual tem sido o seu maior medo? Então que agora, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Quando o apóstolo Pedro falou isso aqui, ó, lancem as suas ansiedades, a palavra lançar significa arremessar algo sobre um animal de carga. A palavra no grego, para lançar, lancem, significa, quer dizer que eu tenho que lançar aquilo que eu não estou conseguindo carregar nos lombos de um animal de carga. Então você não deve carregar o peso daquilo que você não dá conta de carregar. Há muita gente carregando o peso do futuro, o peso do amanhã, o peso da incerteza, o peso disso, o peso daquilo, o peso dos problemas que tem afligido, o peso de uma doença, o peso de tanta coisa. Então você deve arremessar o seu peso, aquilo que está pesando sobre você, a sua ansiedade, sobre aquele que tem os ombros fortes para aguentar o peso. Lança. Jesus, ele disse para os discípulos lá no capítulo 11, verso 28 de Mateus, olha, se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim.
Ele vai trocar o fardo pesado. Quem crê nisso, diga amém. Então identifique hoje qual é o peso da sua alma. Não aceite carregar esse peso, coloca diante do Senhor. Eu quero encerrar aqui, dizendo para você o seguinte, que muitas vezes, ou todas as vezes, que Deus me dá uma missão, e que essa missão começa a ficar, eu entendo que ela fica assim, ó, a missão que Deus dá para um homem, e isso é para mim, não coloca para você não, tá? É para mim, mas de repente pode servir para você também. Ela começa fácil, sempre foi assim, começa fácil, fica difícil e se torna impossível. Como assim, pastor? A missão que Deus dá para um pastor, para um profeta, ela começa até fácil, no caminho ela fica difícil, depois ela se torna impossível. E por que ela se torna impossível? Porque ela não é feita na força do nosso braço, ela é feita no poder do nome do Senhor Jesus. Ela é feita no poder da fé, ela é feita com joelhos firmes no chão, ela é feita com dependência de Deus, e muitas vezes na sua vida, você não consegue entender isso, que certas coisas ficam impossíveis, é porque Deus está dizendo para você, ei, não é você que vai batalhar, não é você que vai vencer isso aí, eu vou batalhar por você, eu vou vencer por você, eu vou te conduzir no caminho, eu vou colocar por terra os inimigos da sua alma. É isso que Deus está dizendo para você. Aí no aplicativo da nossa igreja, essa mensagem está aí. Você pode ir lá que existe uma tabela de ativação diária, eu coloquei para você. Eu só vou ler rapidinho para a gente poder orar. Como é essa tabela de ativação diária? Você tem que analisar o risco do desconhecido, mais a atitude de fé corajosa, que é igual à ativação. Então você tem que decidir, focar na palavra e não nas ondas. Foca na palavra, foca em Jesus, e não nas ondas, e não na força do vento. No Salmo 27, verso 1 fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se Ele é a tua fortaleza, você vai temer quem? Quem você vai temer? Para que ter medo? Outra coisa, insegurança pessoal, mas decisão que a minha capacidade vem de Deus. Você vai pegar lá o verso de Filipenses 4,13. O que é que diz lá? Posso? Meu Deus. Isso aqui não é uma palavra, não é um jargão. Isso aqui é uma verdade. Paulo está dizendo, olha, eu posso, mas ele está dizendo, eu já passei fome, eu sei passar fome, sei ter abundância. Eu já fui preso, sei ficar preso, sei também estar livre. Enfim, eu sei andar em qualquer situação da minha vida, eu estou pronto para qualquer coisa. E ele está dizendo, eu estou tão pronto para qualquer coisa, porque os meus olhos estão nele, as minhas mãos estão firmes nele, os meus joelhos estão firmes nele. Eu posso todas as coisas naquele que me... Quando a paralisia pelo medo, você precisa transformar no movimento, movimentar os seus pés e confiar no agir de Deus. O Senhor é quem irá à sua frente, pelejará por você. Eu estou liberando essa palavra aqui hoje para dizer para você, irmão querido, irmã querida que está aqui hoje, começa a mudar a sua postura. Talvez tem coisas que estão deixando você para baixo. Deus está dizendo para você, levante-se agora contra essa situação, vença o medo, tenha coragem, tenha força. Deus hoje está liberando sobre o seu coração uma palavra para encorajar você para esses próximos dias, no nome de Jesus. Fique em pé junto comigo aqui agora.